Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muito prazer e alegria que estamos aqui para o canal da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, essa casa muito querida ao nosso coração, a fim de que nessa primeira preleção de domingo, o primeiro domingo de 2021, nós possamos inaugurar, este domingo falando de um tema tão especial como o amor. E desde já nós parabenizamos a iniciativa da casa de eleger como tema central deste mês o amor, mandamento maior. E para a nossa abordagem de hoje, o amor como solução. Então, antes de começar, nós vamos fazer uma breve prece, endereçando ao Senhor Jesus Cristo as nossas melhores aspirações e propósitos de falar sobre o seu Evangelho e de buscar recolher da misericórdia divina as bênçãos para que possamos perseverar sempre com esperança e caridade, pedindo aos benfeitores espirituais que possam nos auxiliar, elucidar, aclarar os nossos raciocínios, com o objetivo de que possamos nos deter naquilo que seja essencial para o bom aproveitamento nas nossas vidas. Vem ter conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigos, falando sobre o amor como solução, pareceu-me oportuno recordar de uma mensagem pelo Espírito Irmã Sheila, na obra A Mensagem do Dia, página 88, uma mensagem lindíssima intitulada Luz no Coração. Sheila diz assim: as sombras que recaem sobre a humanidade no campo moral nada mais são do que a ausência do Evangelho nos corações das criaturas. Daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. A esses cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio Mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil, é oportuno recordar que sem o espírito de renúncia, desprendimento e disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. Que as sombras hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha por muito tempo seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes de paz. Se brutalidade ainda recrudesce, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia por meio do próprio exemplo na prática dos ensinos evangélicos. E se a dor moral ainda persiste, como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente dos seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus, a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja. Somente com o desenvolvimento do amor, em níveis mais elevados, conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor de nosso Pai, oferecendo os nossos esforços em nosso campo de atuação, para que a luz que todos desejamos venha a nascer nos nossos próprios corações. Irmã Sheila. Essa mensagem belíssima é muito contemporânea a nós, porque fala dos nossos desafios existenciais, fala das dificuldades que a gente vive nesse planeta de provas e expiações, fala da dor, do sofrimento, da angústia, de parecermos esses deserdados da terra, mas que nunca estamos esquecidos do imenso amor de Deus. E por ser o amor um mandamento maior, cabe a nós exercê-lo, exercitá-lo dentro
do que a gente conseguir fazer. Por isso, o amor é a resposta, não importa a pergunta. Às vezes a gente pensa que o amor precisa ter um ato grandioso, que o amor precisa ser inicialmente já imbatível, já irresistível. Mas esquecemos que os espíritos puros, que são todo amor, iniciaram na sua tarefa com demonstrações pequeninas, né, de amor, através do respeito, da tolerância, da paciência, da calma, da resignação perante todas as dificuldades. Às vezes nós padecemos por aflições inomináveis, que por mais que estejamos rodeados de gente, não temos condição de confessar aquilo que nos sucede. E aí a gente precisa recolher dentro de nós, né, todas as fontes de alto amor restantes para nos perdoar, para nos aquietar, nos acalmar, nos consolar e não nos culpar. E quando a gente olha para a nossa sociedade, que infelizmente ainda tem sido marcada por tantas dissidências, tantas discórdias, por assassinatos, por autocídios, por infanticídios, a gente poderia se perguntar, meu Deus, mas por que o amor ainda vem sendo subutilizado como solução? Por que nós ainda recorremos a outras respostas, né, fugindo desse mandamento maior, né, do amor a todos, inclusive a nós mesmos? E onde que nós podemos encontrar o amor num mundo que ainda permanece tão dominado pelo ódio? Seria esse desamor, poderíamos conjecturar, a consequência, né, de conflitos existenciais no núcleo familiar que ressomam, né, nessa forma de desamor entre os povos? Como o amor, então, pode ser vivido dentro de casa, a fim de que a gente possa debelar o ódio do mundo? Como que a gente pode se tornar um pouco mais hábil na tarefa de amar? E aí nos ocorreu pensar em alguns exemplos. O exemplo da paciência para com a insistência. Quem tem filhos pequenos, especialmente, ou netos, vai entender. Muitas vezes aquelas criaturinhas tão fofas, né, fustigam os nossos juízos, né, para satisfazerem os seus desejos, comer doces, brincar sem tempo para terminar, ficar sem tomar banho e outras travessuras, né? E às vezes a gente precisa de uma dose extraordinária de paciência para não se irritar com aquela pureza, né? Com aquela doçura, com aquela espontaneidade infantil. O amor também está na tolerância para com os hábitos enfermiços, sem querer valorar moralmente as ações do nosso próximo, mas principalmente nessa época de pandemia em que a gente tem convivido mais diretamente com os nossos familiares, a gente tem visto com maior amplificação, por assim dizer, tanto os atos que já eram virtudes consagradas dessas pessoas, quanto os seus defeitos. E muitas vezes são hábitos que a gente já não mais tem, né? A gente já substituiu por hábitos mais salutares, por hábitos mais edificantes. E ao invés disso nos tornar mais tolerantes, tem nos tornado menos indulgentes. Então tá aí também uma oportunidade de amar, pensar na tolerância dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos espíritos evolutivamente, moralmente, espiritualmente mais avançados do que nós, que quando nós errávamos também tinham tolerância para com a gente. A indulgência para com as imperfeições alheias, conforme está grafado em O Livro dos Espíritos, né? Também é uma lição tão difícil de ser vivida, porque quanto mais a gente estuda a imortalidade, estuda os ensinamentos de Jesus, a gente deveria se tornar menos severo para com os outros, né? Mais indulgentes para com os outros. E às vezes isso é reflexo da nossa autocrítica muito severa.
somos muito severos para conosco e exigimos que o outro também faça o que às vezes a gente nem faz. E a gente está esquecido que nascemos nesse caldo de cultura para que nas diferenças justamente possamos aprender e evoluir. O amor também está no perdão das ofensas. Como diz o apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, há dois tipos bem diferentes de perdão. Aquele perdão da boca para fora, mas que se regozija quando algo de mal acontece com aquele que nos fez mal, a ponto de dizermos ou pensarmos, bem feito que lhe sucedeu isso, porque foi merecedor, não presta. E há o perdão pelo coração. O perdão que não é o simples esquecimento, como se fosse uma amnésia, mas o perdão que acredita que, não obstante a pessoa tenha pisado na bola, como nós dizemos, numa linguagem mais coloquial conosco, ele sempre terá a oportunidade, durante a sua vida e as suas experiências, de reavaliar aquilo que fez, tanto conosco quanto com os outros. E se ele puder reavaliar e se arrepender dos seus pecados, das suas imperfeições, dos maus atos que cometeu, que bom, porque é mais uma ovelha desgarrada que voltou para o seio paterno. Então, perdoar as ofensas é cooperar para a construção do amor na terra. Porque, além da gente pensar sob o ponto de vista de que o perdão liberta, é também pensar que a gente não colocou uma pecha de criminoso naquela pessoa que cometeu um equívoco conosco, que provavelmente está enfermo, que também mantém os seus espinhos na carne, como diz o apóstolo Paulo. Como tantas vezes nós também ofendemos aos outros e somos tão necessitados de perdão em relação a coisas que a gente julga que não é nada demais e que muitas vezes ferem os nossos semelhantes. O amor também está na postura mansa e pacificadora. Muitas vezes, em momentos tensos, em que começam contendas, dificuldades, discussões, a nossa postura quieta, silenciosa, meditativa em prece, é o suficiente para acender uma luz naquela psicosfera bastante sombria. Quantos de nós não vemos na nossa sociedade atual, né? Tem um vídeo que viralizou nas redes sociais, eu não sei aonde foi, parece um restaurante, parece uma pizzaria, e aí há um grupo enorme reunido, talvez para uma confraternização no último Natal, e do nada eles começam a brigar, a jogar cadeiras uns com os outros. Isso no pavimento térreo. As pessoas que estavam no pavimento do primeiro andar pegam os seus celulares e começam a filmar aquilo. E foi graças a alguém que filmou que eu consigo relatar agora isso para vocês. Né? Alguém filmou, colocou na rede e apareceu lá na minha timeline. E eu estou colocando aqui como exemplo. Será isso um exemplo de amor? Um ato de amor, filmar esse tipo de cena? Será que o mesmo tempo utilizado para sacar o celular e filmar poderia ter sido utilizado para fechar os olhos e fazer uma prece, pedindo a Deus discernimento, lucidez, misericórdia e perdão para aqueles corações, né? Houveram pessoas que estavam no próprio pavimento térreo e foram para tentar separar, né, para tentar apaziguar, colocar um fim naquela pancadaria que se iniciou, talvez por um mal-entendido. Isso também é uma postura mansa e pacificadora. Né? Intervir quando nós tivermos condição, intervir quando nós pudermos, com o objetivo de espalhar, né, de aquietar, de colocar uma espécie de banho de água fria naquela situação. Todas essas são atitudes de amor. O amor que nasce no recolhimento, na reflexão das nossas próprias questões. E aí, minha gente, para que a gente possa começar a pensar sobre esse tema,
me ocorreu a mensagem que o Espírito Amélia Rodrigues coloca na obra A Mensagem do Amor Imortal, um dos seus livros belíssimos da sua série evangélica, psicografado por Divaldo Franco, quando Amélia, no capítulo 28, descreve a experiência de Jesus entre os essênios. Essa é uma passagem, né, uma especulação que divide ainda hoje os teólogos. Se Jesus teria aprendido com os essênios ou ensinado aos essênios ou convivido com eles. O Espírito Amélia Rodrigues vai nos dizer que havia uma comunidade que se chamava Comunidade de Qur'an, que significa Alcorão, que vivia numa depressão de mais de 400 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Era uma comunidade que basicamente habitava numa região inóspita, como se fosse um grande deserto ressequido. E ela vai posicionar geograficamente essa comunidade. Ela vai dizer que o Vale do Jordão está ao norte, o Planalto dos Moabitas a leste, os montes da Judéia a oeste e o deserto do Arabá. E ela vai dizer que nessa região havia uma grande aridez e temperaturas muito altas pelas ardências das águas paradas do Mar Morto. E era como se aquele mormaço provocasse uma espécie de ressecamento, requeimasse as aspirações à pele e também as aspirações, os sentimentos, favorecendo a sublimação das paixões humanas. E era exatamente nesse lugar que não era, pelo menos não parecia um lugar nada aprazível de se viver, com esse regime, né, bastante rígido, bastante severo, que os essênios, um povo refugiado, né, ali habitava. Eles haviam pertencido à tradição do Sinédrio em Jerusalém, haviam testemunhado a perversão dos representantes da lei de Moisés e dos profetas. A gente se recorda do Evangelho que inúmeras vezes Jesus aborda no seu discurso sobre o fato de que os fariseus hipócritas, né, são sepulcros caiados de branco por fora, mas dentro todo podridão, que utilizavam esse reconhecimento religioso, né, do poder, digamos assim, de persuasão que eles tinham para com o povo eleito de Israel, com o objetivo de fomentar interesses particularistas, convencionalismos, né, interesses puramente pessoais. E, à base disso, profanavam hábitos, costumes e comportamentos religiosos, que haviam se afastado, então, os essênios, desse culto exterior, e de todas essas influências greco-romanas, como a imposição do deus Baal. E tinham assumido uma postura severa, né, asceta, na observância dos deveres espirituais e na interpretação da lei. Os essênios se mantinham naquela região, vivendo numa comunidade muito restrita, que exigia, né, muitas recomendações para que pudessem assumir novos adeptos. Eles se mantinham castos, celibatários, com alimentação frugal, e se refugiavam sempre no conforto da oração, preservando a pureza dos sentimentos. Oravam regularmente, mais de 3 vezes ao dia, eram reencarnacionistas, acreditavam na imortalidade da alma, admitiam que a conquista da perfeição se dá através do rigor e da abnegação ao longo das experiências. E por conta dessa postura muito firme, né, muito estoica, né, muito obstinada, eles despertavam ódios e simpatias. Ódios, logicamente, dos fariseus e saduceus, que ficavam em desvantagem moral em relação a eles, porque eles faziam tudo o que os fariseus e saduceus deveriam fazer, e os demais tinham um grande amor pelos essênios, observavam a conduta exemplar deles, a disciplina religiosa, e os admiravam muito. Então os essênios eram um bom exemplo naquela época. Todos eles exerciam uma profissão manual, então não ficavam, né, como a gente disse, escorando uns sobre os outros,
cada um vivia do seu próprio sustento. O seu poder vinha de uma pureza e uma nobreza de sentimento e de ação digna. E o seu mentor até então foi assassinado. E a partir desse momento os essênios esperavam a vinda do Messias de Israel. E eis que Jesus, às vésperas do início do seu messianato, vence a distância que os separava de Jerusalém e vai ter com eles. E nessa conversa que Amélia Rodrigues nos traz nessa obra sobre esse contato com Jesus com os essênios, Jesus vai dizer: a era do amor sublimará a lei. Lutas serão travadas, mas o sentimento de solidariedade, este sim triunfará. Preservastes a lei de Moisés e os estatutos dos profetas. Então, por mais que eles fossem rígidos, Jesus aqui estava parabenizando-os, congratulando-os por conta deles terem se mantido fiéis, né? Mas dizendo que a vinda do Messias instauraria a era de amor. E Jesus, ao invés de convidá-los para serem seus discípulos, ele vai dizer: permanecereis em vosso reduto de sabedoria, para que os novos servidores tenham um modelo próximo de austeridade e honradez. Olha que interessante. A gente observa Jesus agindo de modo sumamente diferente em relação aos espíritos com quem ele se defrontava. Ao se defrontar com os essênios, modelo de honradez, de justeza, de pureza de sentimentos, ele os exorta para que permaneçam na sua comunidade, para que inspirem os futuros apóstolos. E no final, ao se despedir, ele vai deixar a seguinte mensagem aos essênios: nunca vos deixeis fraquejar, embora a aspereza das vossas decisões, pois tendes a coragem de porfiar, enquanto outros desistem. Esse é um aspecto muito interessante do amor. Às vezes a gente pensa o amor só sobre a ótica do carinho, da ternura, e tem muito essa tônica, né, da doçura, da amabilidade. Até aqui a gente tem falado muito sobre isso nessa palestra. Mas existe uma outra nuance, por assim dizer, do amor, que é a disciplina. A austeridade no bom sentido, no sentido de se prevenir contra conspurcar os bens divinos, não adulterar, como vai dizer Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec fala sobre o adultério, no capítulo de Bem-aventurados os puros de coração, ele faz questão de apresentar o sentido mais amplo. Em geral, a gente conhece o adultério no contexto das relações conjugais, da infidelidade, né? Daquele ou daquela que está casado, né? Que faz parte ali de uma instituição matrimonial e que estabelece uma relação fora deste casamento com uma terceira pessoa e adultera a relação, fere a fidelidade, né? A lealdade, que estavam ali presumidas. E a gente também faz isso no ambiente religioso. A gente mistura outros interesses com os interesses espirituais e religiosos, né? A gente esmorece, desanima, fraqueja perante os primeiros desafios. Então, essa disciplina nos ajuda a nos manter obstinados, né? Ultimoratos, como vai dizer Joana de Ângeles, porfiando, enquanto outros desistem. A gente não pode romantizar o processo de cristianização, ou seja, do Cristo viver em nós cada vez mais de forma estuante. Esse processo de evolução moral, esse processo de reforma íntima, como a gente fala no Espiritismo, é um processo muito doloroso que requer coragem e perseverança. Então, o amor passa pela disciplina, pelo dever moral, o não que Deus dá para nós nas correções que Ele faz aos seus filhos, educa. O não que a gente dá aos nossos filhos também educa, porque constrange, porque corrige, porque edifica. Né? Triste da criança que só recebeu sim dos seus cuidadores.
porque não teve essa noção dos limites, né? O limite do respeito a si mesma e do respeito ao outro, e do respeito às instituições, e do respeito às funções que as pessoas estabelecem dentro da sua família, dentro da sua comunidade e na sociedade. Então, o exemplo de Jesus ali para os essênios arrasta. Né? Tanto que os essênios, vai dizer Amélia, não fizeram nenhuma pergunta, não duvidaram, e muitos, mesmo ele dizendo que era para eles permanecerem no seu reduto, estoicos, o seguiram. Então há uma grande diferença quando a gente vai falar em amor, principalmente amor como solução, há uma grande diferença entre considerar aquele que nos pede amor, que carece de amor. Considerar está no sentido de acolher. Então há uma diferença entre considerar e acolher e atender a pessoa. Nem sempre a gente vai conseguir atendê-la, mas a gente pode sempre considerá-la e acolhê-la. Quando alguém em profundo sofrimento recorre, por exemplo, a uma casa espírita, e aí trazendo agora para esse contexto pandêmico, ligam no WhatsApp do atendimento fraterno, né? Mandam uma mensagem. Quando participam de um grupo de estudo e fazem um relato pessoal, quando buscam os coordenadores, os facilitadores dos grupos para fazer uma confissão, né? Quando a gente tem esses casos em que a gente está em contato, o outro se expõe, expõe o seu sofrimento e pede ajuda a gente, nosso movimento primeiro, é o que a gente aprende com Jesus, deve ser de acolhimento. O que é o acolhimento? O acolhimento é não julgar, não valorar moralmente. Se eu tivesse no seu lugar, eu faria isso, você agiu errado, você agiu certo. De acordo com que convicções, com que bases a gente faz esse tipo de julgamento? O acolhimento é escutar, deixar que o outro diga sem interromper, sem querer, né, dizer a ele o que ele tem que fazer, ou com um ar professoral, mas considerar que aquela angústia, que aquele sofrimento, que pode não ser o meu sofrimento, pode não ser o seu sofrimento, é o sofrimento do outro e é legítimo. Por mais que eu ache que o motivo é insignificante. Porque deu uma topada numa pedra na rua, porque se divorciou, né? Porque, enfim, recebeu uma crítica. Nem sempre nós vamos ter recursos para atender a pessoa naquele momento, né? Mas o acolhimento ele sempre pode se dar, e isso é amor. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, no item 10, há uma mensagem muito bela, intitulada Amai muito para serdes amados. Um trechinho dela diz o seguinte: Amai muito para serdes amados. Fazendo isso de tal maneira vos elevareis acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Olha que profundo. Este é o propósito. Se a gente quisesse desapegar, né, dos bens materiais, da nossa existência corpórea, isso não significa necessariamente desejar a morte, né? Agir para com os bens desse mundo de uma forma pródiga, desprezando-os como se eles não tivessem valor, como se a nossa própria vida não tivesse valor. Mas amando muito para sermos amados é o análogo a dizer, todas as vezes que as nossas palavras não estejam surtindo mais efeito, que nós operemos com o nosso silêncio. É dizer que a ação edificante, traduzida em obstinação pacífica, em abnegação, em coragem moral, ela também faz parte das obras.
Porque às vezes quando a gente fala de construção de obras em prol do bem, a gente pensa naquele centro filantrópico que vai distribuir cestas básicas. A gente pensa naquela casa que vai acolher pessoas famintas para dar o que de comer. A gente pensa numa instituição que vai fazer pregações, preleções espíritas. A gente pensa em grupos de estudos. Tudo isso é de fato trabalhar no bem. E todas essas ações têm o seu legítimo valor. Mas existe uma obra no bem que é uma obra silenciosa, uma obra íntima, uma obra invisível aos nossos olhos, que é a obra de nós mesmos, da nossa construção equilibrada psiquicamente, que é do nosso alinhamento emocional, do nosso equilíbrio, da nossa paz interior, né? Que não é obtida necessariamente com pensamentos positivos e mantras, mas que a gente só consegue lograr através desses pequenos atos em que a gente vence a nós mesmos e disciplina a nossa vontade. Então, para amar, é preciso decidir e considerar o outro como lição necessária. Nessa mesma mensagem, outro trecho vai se dizer: amar no sentido profundo do termo é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo, para lhes dar alívio. Então, para que a gente possa conseguir lograr isso, há de se ter uma profunda sensibilidade, que na nossa sociedade a gente chama de empatia, buscando entender as razões pelas quais cada um age do modo que age, buscando agir nas causas, estudando-nos, escutando-nos, perguntando ao outro, ainda que não concordemos, buscando um parar, como a gente falou, considerar do modo como seja possível. E se a gente ainda não consegue, a própria mensagem nos dá um consolo. Vós já haveis progredido que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Aceitais hoje, sem repulsa, uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade. Daqui a 100 anos, aceitareis também com a mesma facilidade aquelas que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Ou seja, o amor se aprende amando. É fruto de um esforço prático. E a gente nunca deve esmorecer nessa tarefa. Que a prática nos conduz à perfeição, né? E um dia todos nós nos reuniremos para nos entender, para nos amar. Destruiremos as injustiças, as causas de desentendimento, de ódio entre os povos. Quando isso vai acontecer? Quando para cada um de nós o amor for tomado como solução para a resolução dos nossos conflitos, a começar pelos conflitos internos. Antes da gente querer resolver os conflitos mundiais, as guerras entre países, a gente precisa começar a resolver os nossos próprios conflitos existenciais, começando por nós mesmos, né? E por nós mesmos, pensando sempre na nossa família. O espírito Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, vai dizer que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, se a gente quer saber, entender por que a sociedade está tão louca, está tão desvairada, né? Está tão, digamos assim, dando demonstrações de insensatez, é só a gente olhar para o seio das famílias. É na família que os conflitos existenciais ressurgem, é a família o laboratório das relações sociais, o lugar de educação dos nossos sentimentos, o centro essencial dos nossos reflexos, como vai dizer Emmanuel na obra Pensamento e Vida, em que a gente frui dos laços de elevação e alegria, ou dos algemas de constrangimento e aversão, né? Porque a criança, qual espírito imortal, ela renasce no corpo com o seu patrimônio moral, herdeira de si mesma.
mas nas primeiras fases da infância, ela irá receber dos pais, mestres e cuidadores, né, essas palavras carregadas do seu magnetismo pessoal. E elas estarão muito sugestionáveis, influenciáveis para com estes ensinamentos e estes exemplos. Emmanuel vai dizer que a voz e o exemplo são impregnados de magnetismo indutivo. Então, às vezes, a gente, né, não pensa muito nessa importância de manter ajustada, equilibrada, tanto quanto possível, a psicosfera do lar doméstico. Os nossos filhos são argilas frágeis, vivas, moldáveis pelas nossas ideias, pelos nossos atos. E talvez tratá-los como enfeites não seja a solução para o amor, mas desprepará-los para as lutas redentoras, né? As noções de justiça, de trabalho, de disciplina, de ordem, de responsabilidade emocional, isso sim faz com que a gente trate dos nossos filhos, com aqueles com os quais nós convivemos, como um campo a ser semeado, né? E possa retirar as ervas daninhas do orgulho e do egoísmo. Na mesma obra Constelação Familiar, Joana de Ângeles também vai dizer: não fosse a família, os crimes hediondos que são cometidos a miúde ficariam difíceis de ser retificados e os ódios ressumariam com maior facilidade. Então, sob esse aspecto, a família também faz com que a gente possa rever os nossos valores e, quem sabe, reconstruí-los. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu gostaria de lembrar de duas citações do nosso querido evangelista João, nosso querido apóstolo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 13 até 16. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Uma apologia clara à não violência. O amor revestido de entendimento e tolerância suaviza os resquícios do ódio, embora isso seja difícil da gente conseguir lograr. Mas a caridade nos ensina o que fazer perante os desafios de agressão e de ódio. Quantos crimes são cometidos por divergências de opinião política, de opinião religiosa, por não aceitar o fim do relacionamento, por querer fazer justiça pelas próprias mãos, por não aceitar a orientação sexual, a identidade de gênero, a raça ou até a condição social do outro. Recordemos, tentar eliminar o que é motivo de descontrole é a forma mais embrutecida e bárbara de se viver. Nós somos seres imortais, fadados à evolução. Precisamos parar de querer manter domínio sobre o outro por egoísmo e entender que o amor é a doação total. Aquele que é o nosso Senhor e Messias abriu os braços a todos indistintamente e morreu para aqueles que também nos detestam, que nos caluniam, que não compreendem o nosso ideal e em relação aos quais nós podemos ter muitas animosidades. Mas em nome do Cristo, que nós dizemos amar, vamos cultivar o amor como solução. Meus amigos, quero agradecer bem-horadamente por essa oportunidade, na esperança de que essa mensagem tenha sido de alguma sorte útil. Sintam-se carinhosamente abraçados, mesmo à distância,
Que Jesus abençoe a todos, dando calma, paciência e muito amor do coração. Vamos orar para agradecer. Mestre Divino, nós te louvamos por essa oportunidade maravilhosa de reencarnar no planeta e participarmos desse processo de transição. Que nós possamos ter coragem, perseverança e caridade para enfrentar todos os desafios até a finalidade que nos for apresentada. Vem ter conosco pela necessidade que nós temos, hoje, agora e sempre. E muito obrigada por tudo. Até a próxima, meus amigos. Um grande abraço.